Dando início ao Seminário de Iniciação Científica de 2025, iremos apresentar o projeto Desenvolvimento de Biocurativos Antifúngicos contendo extrato de mitracarpos frígidos como tratamento da candidíase oral pelo Laboratório de Bioensaios da UFJF. As responsáveis pela apresentação somos nós, Mariane Asbeck Dalcol e Núbia Benini Andrade, e somos orientadas pelo professor doutor Rodrigo Luiz Fábio. Candidíase oral é uma infecção oportunista frequentemente causada por Candida albicans, que se manifesta na grande maioria dos indivíduos adultos. Pode ser desencadeada através de alterações hormonais, imunossupressão e desbiose. O tratamento convencional baseia-se em poucas classes de antifúngicos disponíveis, frequentemente associados à toxicidade e ao surgimento de cepas resistentes. Diante desse cenário, cresce o interesse no uso de produtos naturais com potencial antifúngico como a forma de terapia alternativa. Mitracarpus frígidos é uma espécie vegetal tradicionalmente empregada por suas propriedades farmacológicas, incluindo atividades antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória. O extrato metanólico obtido a partir de suas partes aéreas contém metabólitos bioativos já relacionados a efeitos antifúngicos contra a cândida. A incorporação desses extratos em sistemas poliméricos, como os biocurativos à base de quitosana, surge como estratégia promissora para o tratamento da candidíase oral, unindo a ação antimicrobiana natural ao caráter mucoadesivo, biodegradável ou bioadesivo da quitosana. Assim, o objetivo é avaliar a atividade antifúngica do extrato metanólico das partes aéreas de mitracarpos frígidos diante das linhagens de Candida albicans e desenvolver um biocurativo antifúngico contendo esse extrato visando o tratamento da candidíase oral. As partes aéreas de mitracarpos frígidos foram coletadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, em maio de 2022. Material coletado foi submetido ao processo de secagem em estufa e posteriormente produzido em extrato metanólico e através do processo de maceração. O extrato foi obtido e submetido ao processo de retroevaporação sob pressão reduzida a 45 graus com a finalidade de evaporar o solvente extrator utilizado. Filmes à base de quitosana foram preparados utilizando a técnica de moldagem por solvente. Uma solução de quitosana a 2% peso-volume foi formulada pela dissolução de quitosana em ácido acético a 1% volume-volume sob agitação mecânica constante até a obtenção de completa dissolução. Glicerol a 7,5% volume-volume foi adicionado como plastificante e a mistura foi mantida sob agitação por mais 30 minutos. O MFM foi adicionado em concentrações de 1% e 2,5%. Todas as soluções foram desgasificadas, armazenadas e secas. Para avaliar a atividade antifúngica dos biocurativos, foram realizados dois experimentos em triplicado utilizando 3 linhagens de Candida albicans. A primeira TCC 1023-1, uma cepa multiresistente, a segunda TCC 2443, uma cepa sensível a antifúngicos tradicionais, e um isolado clínico da região orofaríngea nomeado C. albicans O2. O primeiro experimento realizado foi um ensaio de inibição do crescimento. As amostras foram cortadas em tamanho de 3 mm², adicionado em microplaca de 96 pós, juntamente com o meio de cultura, RPMI 1640, e 20 microlitros de inóculo fúngico padronizado para a escala de 1 macfage. Além das amostras foram preparados o controle de crescimento, o branco e o meio, o controle de meio. As placas foram, então, incubadas a 35 graus Celsius por 24 horas. Após esse período, 150 microlitros de cada poço foi transferido para uma nova placa para realizar a medida da absorvância em espectrofotômetro de 600 nanômetros. A porcentagem de inibição foi calculada em relação ao controle de crescimento. Como resultado, nós podemos interpretar que ambos os biocurativos, tanto a concentração de 1% como de 2,5%, inibiram aproximadamente de entre 90% e 100% o crescimento de todas as cepas de Candida albicans testadas, sem diferença significativa entre as duas concentrações. O biocurativo controle apresentou taxas de inibição variáveis entre 70% e 100%, demonstrando assim uma atividade significativamente menor do que os biocurativos contendo extrato. Para avaliar o efeito fungicida, foi realizado o ensaio de cinética tempo-morte. Nesse caso, discos circulares de biocurativos foram esterilizados em luz UV e incubados em microplacas de 96 poços, contendo também o meio RPMI 1640 e suspensões fúngicas seguindo a escala de 1 macfage. As placas foram incubadas a 37 graus Celsius e a absorvância foi registrada a 600 nanômetros no tempo variando entre 0 e 72 horas. Curvas de crescimento foram utilizadas para avaliar a inibição em função do tempo. De forma geral, ao avaliar os resultados, é possível observar que todas as linhagens obtiveram crescimento após 24 horas, indicando assim a viabilidade celular e adaptação dos micro-organismos às condições de experimentos. A cepa TCC 1023-1, os biocurativos contendo MFM inibiram o crescimento fúngico em até 24 horas. O biocurativo, na concentração de 2,5%, manteve esse efeito inibitório durante todo o período experimental, enquanto o de 1% apresentou um discreto ressurgimento de crescimento após 48 horas, demonstrando assim uma variação na ação de acordo com a concentração do extrato. A cepa de 2443-3, por sua vez, apresentou em ambos os tratamentos uma inibição do crescimento fúngico até 36 horas, indicando uma possível fase de latência de morte celular. Entretanto, o crescimento fúngico foi retornado após entre 36 e 48 horas e semelhou ao controle positivo, indicando assim um efeito antifúngico tardio. No isolamento clínico, tanto o de 1% quanto de 2,5% promoveram uma pequena redução do crescimento a partir de 36 horas, indicando uma atividade antifúngica retardada, porém significativa. Com isso, podemos concluir que os biocurativos à base de quitosana com extrato metanólico de mitracarpos frígidos pode ser uma estratégia promissora para tratamento de candidíase oral. A concentração de 2,5% apresentou melhores resultados frente às linhagens fúngicas. Entretanto, precisa de mais estudos pré-clínicos e clínicos para avaliar sua eficácia e segurança em condições humanas. Aqui são algumas das referências utilizadas na apresentação.